Olá pessoal, dando então continuidade à teoria dos jogos, na aula passada a gente viu estratégias puras, né? Mas existem também estratégias mistas, que é quando o jogador faz uma escolha aleatória entre duas ou mais ações possíveis, com base em um conjunto de probabilidades. Então vamos pensar aqui. Aqui a gente tem um jogo em estratégias, um jogo de cara ou coroa, ok? E o que a gente tem então? Observa aqui, se o jogador B escolhe cara, o melhor para o jogador A vai ser escolher cara. Se o jogador B escolhe coroa, o melhor para o jogador A vai ser escolher coroa. Por outro lado, se o jogador A escolhe cara, o melhor para o jogador B vai ser escolher coroa. E se o jogador A escolhe coroa, o melhor para o jogador B vai ser escolher cara. Então, observem que nenhum dos números, nenhum dos risquinhos se encontra no mesmo quadrado. Isso indica pra gente que não existe uma estratégia, um equilíbrio de Nash em estratégias puras. Porém, mesmo quando não há equilíbrio de Nash em estratégias puras, vai haver um equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Sempre vai existir pelo menos um equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Então vamos supor que a probabilidade de tirar um lado da moeda é de 50%. Então a gente tem uma moeda não viciada, né? 50% de chance de cara, 50% de chance de sair coroa. Então cada jogador vai simplesmente lançar a moeda. Como ele só tem a única estratégia possível é lançar a moeda, uma moeda não viciada, os participantes estarão fazendo o melhor que podem, dado o contexto, né? Então, nesse caso, o payoff esperado vai ser 0 e qualquer resultado vai ser um equilíbrio de Nash. Ok? Vamos pensar agora em estratégias mistas aqui no contexto do joguinho da guerra dos sexos, que a gente chama. Então é o seguinte, a gente tem a Joan e o Jim, eles são namorados, e eles sempre preferem, ela prefere assistir luta livre, ele prefere assistir a ópera, mas, acima de tudo, eles preferem participar da atividade juntos, então os dois irem para a luta livre ou os dois irem ver a ópera. Ela ir para a luta livre e ele para a ópera ou vice-versa, nunca vai ser interessante. Então, quando eles estão separados, então, por exemplo, ela vai para a luta livre, ele para a ópera, ninguém ganha nada. Quando ela vai para a ópera e ele para a luta livre, também ninguém ganha nada. Ok? Então, vamos observar aqui. Vamos supor que o Jim escolhe ir para a luta livre. Então, a gente vai estar nessa coluna aqui. Nesse caso, qual que vai ser a decisão da Joan? Ela vai preferir ir também para a luta livre e ganhar 2. Se o Jim opta para ir para a ópera, aí a Joan vai preferir também ir para a ópera e ganhar 1. Ok? Se a gente pensar agora no outro lado, o Jim. Se a Joan escolhe ir para a luta livre, a opção melhor para ele também é ir para a luta livre. Ok? Se ela opta para ir para a ópera, a melhor opção para ele também vai ser ir para a ópera. Então, a gente tem aqui os dois risquinhos se encontraram, os dois risquinhos se encontraram. Então, a gente tem 2 equilíbrios de Nash em estratégia pura. Mas vamos supor que existe uma probabilidade deles optarem por uma atividade ou pela outra. Ok? Então, vamos supor que o Jim ele vai optar pela probabilidade de luta livre com 1/3. Ok? Então, aqui é 1/3, tá, pessoal? 1/3. Luta livre. E a Joan vai optar com probabilidade de 2/3 a luta livre. Então, como que vai ficar aqui, ó? Como que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai resolver considerando a questão da recompensa esperada. Ok? Então, se o Jim escolher a luta livre, ele sabe o quê? Que tem 2/3 de chance da Joan escolher luta livre, então tem 2/3 de chance dele ganhar 1, e tem 1/3 de chance da Joan escolher a ópera, e daí, então é 1/3 de chance dele não ganhar nada.
Ok? Então, o payoff vai ser 2/3 vezes 1, mais 1/3 vezes 0. Então, vai ser de 2/3. No caso da ópera, a mesma coisa. Então, se ele escolher a ópera, ele sabe que tem 2/3 de chance dela escolher a luta livre. Então, 2/3 de chance dele não ganhar nada. E 2/3 de chance de ela ganhar, dela escolher a ópera. Então, 1/3 de chance de ele escolher, dele ganhar 2. Também vai dar 2/3. E para John vai ser a mesma coisa, né? Só que pensando no lado contrário. Então, se ela escolhe luta livre, ela sabe que tem 1/3 de chance de ela ganhar 2, porque ele vai escolher luta livre, e 2/3 de chance de ela não ganhar nada. Então, a recompensa também vai ser de 2/3. E 2/3 também para John. Para ópera, no caso da ópera. Okay? Então, qualquer resultado aqui, qualquer escolha, a recompensa esperada para os agentes, né, vai ser sempre a mesma. Ok? Muito bem. Outra alternativa que a gente tem, outro tipo de interação, até agora a gente viu assim, né? No caso do dilema dos prisioneiros, por exemplo, eles foram presos, eles têm que decidir cooperar ou não. Mas a gente sempre pensou, é isso, eles foram pegos, foram presos e pronto. Mas e se o jogo se repete? Se o jogo se repete, a interação e as recompensas podem mudar. E aí a gente pode ter resultados diferentes. Por quê? Porque quando a gente tem uma repetição dos jogos, isso permite que as empresas, que os consumidores, que os criminosos criem reputações sobre o seu comportamento e estudem o comportamento das concorrentes. Ok? Então vamos pensar aqui nesse joguinho, nesse exemplo. Okay? Então a empresa 1 e a empresa 2 podem optar por aplicar preço baixo ou preço alto no seu produto. Ok? Vamos supor que a empresa 2, considere aplicar um preço baixo. Se ela escolhe o preço baixo, o melhor para a empresa 1 também vai ser preço baixo, né? Porque se ela puser preço alto, ela perde 50. Se a empresa 2 escolher preço alto, o melhor para a empresa 1 também vai ser preço baixo, que ela ganha 100 vezes 50. Então, esse aqui é a estratégia dominante para a empresa 1. Okay? Agora, vamos pensar em empresa 2. Se a empresa 1 escolhe preço baixo, o melhor para a empresa 2 é escolher preço baixo. Certo? Se ela escolher preço alto, ela perde 50. Se a empresa 1 escolhe preço alto, o melhor para a empresa 2 é escolher preço baixo. Então, preço baixo é estratégia dominante da empresa 2. Então, esse aqui vai ser o nosso equilíbrio em estratégias dominantes. Preço baixo, preço baixo. Então, sem repetição, a melhor estratégia é preço baixo. Preço baixo vai ser um equilíbrio para a gente de estratégias dominantes. Um equilíbrio de Nash. Mas se o jogo for repetitivo, pesquisas mostram que a melhor estratégia é olho por olho, dente por dente, ou tit for tat, acho que está no livro. Que é o seguinte, no Pindic. Que é o seguinte, se eu sei que a gente vai sempre estar competindo entre si, não é melhor eu colocar meu preço alto e esperar, empresa 1, né? E esperar que a empresa 2 me acompanhe, porque ela sabe que se ela puser o preço baixo, ela pode até ganhar mais no primeiro momento. Mas no segundo momento eu também vou abaixar o meu. E aí todo mundo vai ganhar menos. Ok? Então é mais vantajoso se ela aplicar o preço alto, eu aplico o preço alto. Se ela aplica o preço baixo, eu aplico o preço baixo. E isso daria ganhos maiores para todo mundo. Também no dilema dos prisioneiros, um jogo repetitivo pode dar uma solução cooperativa. Porque se eu tô sempre cometendo crime com a mesma pessoa, né? E eu sei que ele não vai falar, a chance de eu não falar também, eu tenho uma segurança para também não falar e todo mundo ficar menos tempo preso. Ok? Muito bem. Então aqui o dilema dos prisioneiros. Se eu sei que a gente está sempre nesse jogo, ele é repetitivo, a gente é pego, a gente não confessa, a gente é solto, a gente é pego, não confessa. A gente sempre fica menos tempo preso.
E aí o nosso equilíbrio por repetição poderia vir para cá. Além disso, a gente tem também os jogos sequenciais. Então, no começo a gente viu o quê? Quando eu vou decidir, eu considero todas as opções da outra empresa ou do outro criminoso, porque eu sei que a gente está decidindo simultaneamente. Então, os primeiros modelos, os primeiros exemplos de jogos seriam jogos próximos ao modelo de Cournot, né? Que também é uma decisão simultânea. Aqui, a gente, pensando em jogos sequenciais, a gente tem os jogadores tomando decisão de cada vez, então tem sempre um que se move primeiro, que vai considerar as suas ações e as possíveis reações dos demais. Então, a gente estaria num modelo de Stackelberg, que a gente viu na aula sobre oligopólio. Ok? E aí, quando a gente pensa em jogos sequenciais, a melhor maneira de desenhar esses jogos é pela forma extensiva, que é uma forma de árvore, que a gente já vai ver. Então, vamos voltar àquele exemplo dos 2 cereais matinais, crocantes e açucarados. A gente sabe que só é rentável se houver apenas um produtor de cada. Mas vamos supor aqui que o cereal açucarado, ele vende mais, tá vendo? Ó, quem produz o açucarado ganha 20 de payoff, quem produz o crocante ganha 10. Então, a empresa que entrar primeiro no mercado e conseguir produzir o açucarado vai ter ganhos primeiro. Certo? Se a gente tem uma decisão simultânea e sem conhecer a decisão da concorrente, o que pode acontecer? Nós duas produzimos açucarado. Porque eu vou querer ganhar mais que você vai querer ganhar mais que eu, então nós duas produzimos o mesmo produto. Mas vamos supor que a empresa 1 pode decidir primeiro. E aí que a gente vai desenhar a árvore de decisão. Então a gente tem a empresa 1, ela pode escolher produzir crocante e açucarado. Dado se ela está produzindo crocante ou se ela está produzindo açucarado, a empresa 2 vai poder optar por produzir crocante ou açucarado. Crocante ou açucarado. Ok? Para decidir aqui, o que a gente vê? Para a empresa 1, o melhor payoff é esse aqui, certo? Que ela ganha 20 contra 10 da outra. Para ela chegar nesse payoff, o que ela tem que fazer? Ela tem que produzir o açucarado. Então, a escolha dela vai ser o açucarado. Ela sabe que quando ela escolher o açucarado, não tem por que a empresa 2 escolher também o açucarado. Elas cairiam aqui. Então, ela pode escolher o açucarado, esperando que a empresa 2 produza o crocante. Okay? Então, a gente vê o que é melhor aqui e volta para trás. Que é a vantagem de ser o primeiro, lá do modelo de Stackelberg. Okay? Aqui, pessoal, é um exemplo que a gente já usou nos outros slides, né? Preço, curva de demanda, custo marginal, e a gente consegue achar o resultado para o modelo de Cournot, o Conluio de Stackelberg. E colocando tudo na tabela, a gente vê o quê? Então, ó, a gente vê que quem ganha primeiro, ó, voltando aqui, os resultados de Stackelberg são esses aqui, né? Que um é 15, que 2 é 7,5, ou o inverso, né? Então, aqui, quem começa primeiro, se for um que começa primeiro, ele ganha mais, se for o 2 que começa primeiro, ele ganha mais. O que acontece, porém? Para que realmente haja vantagem de ser o primeiro, é importante que a empresa 2 saiba que a empresa 1 não vai voltar atrás nessa decisão de produzir o açucarado. Então, porque se a empresa 2, vamos por aqui, ó, voltando aqui. Se a empresa 1 fala, então eu vou produzir o açucarado, porque eu espero que a outra produza o crocante. Mas a empresa 2 resolve produzir o açucarado e eu tenho como reverter minha produção e ir para o crocante, pode ser que a empresa 2 arrisque. Isso já vai ficar mais claro, pessoal. Vamos lá. Por que isso pode ficar mais claro? Porque essa questão
de ter uma credibilidade nessa ameaça de, eu vou produzir o açucarado. No caso, tem uma ameaça, né, nessa informação de produzir o açucarado. Aqui é uma notícia de 2016, que em 2016 a Uber teve um prejuízo muito grande. Grande parte desse prejuízo veio da China, porque na China, nos dois anos antecedentes, né, 2014 e 2015, ocorreu uma guerra de preços com a rival, que é controlada pelo governo chinês. Então, como a Uber entrou na China, mas a empresa que já estava lá, ela fez uma guerra de preços, ela reduziu muitos preços, que a Uber, para conseguir mercado, ela também teve que acompanhar. Então, isso gerou um prejuízo muito grande para a Uber, que acabou achando que não compensava, ou acabou não tendo condições de manter essa guerra e abandonou o mercado chinês. E essa notícia é para a gente entrar nessa questão de ameaças, compromissos e credibilidade. Então, quando eu estou entrando no mercado, por exemplo, a Uber entrou no mercado chinês. Ela tinha um planejamento estratégico, né? Normalmente tem. Só que a outra empresa agiu para impedir aquela entrada, ou pelo menos a permanência dela nesse mercado. No caso da empresa 1 produzir o cereal açucarado, ela tem que garantir que a decisão dela não vá garantir que a outra empresa vá produzir o outro produto, senão as duas vão ter prejuízo. Então, quando a gente pensa no modelo de Zuckerberg, o comprometimento vai ser uma palavra-chave. Então, se a empresa 1 decide produzir o comercial açucarado, ela tem que ter uma atitude no seu comportamento que vai garantir a outra que aquilo é um fato consumado, que ela não vai mudar de ideia. O que poderia ser esse comprometimento? Comprou zilhões de toneladas de açúcar, então agora ela não vai poder produzir o outro cereal porque ela precisa usar esse açúcar. Ou já lançou a propaganda, em breve, novo cereal açucarado da empresa 1, você nunca viu nada igual, ok? A partir que ela tem essa movimentação deve convencer a empresa 2 de que a empresa 1 realmente está comprometida com aquilo e que ela não vai mudar. Porque se ela sabe que o comportamento da empresa 2 não vai se alterar, aí ela age partindo que aquilo é verdadeiro. Então a empresa 1 vai produzir açucarado, eu não tenho escolha, eu vou ter que produzir o cereal crocante, por exemplo. Ok? Por que a empresa 1 não pode apenas ameaçar, afirmando, se você também produziu açucarado, eu vou continuar produzindo açucarado? Porque não faz sentido, né? Porque se eu teimar, as duas vão ter prejuízo. E aí vai ficar no mercado quem conseguir sustentar esse prejuízo por mais tempo. Mas qual que é a vantagem dessa ameaça nesse contexto? O que ela ganha com isso? Ela não vai ganhar nada. Então a empresa 2 tem poucos motivos para acreditar nessa ameaça. E a ameaça ser crível é um importante, fundamental, quando a gente vai tomar uma decisão e querer convencer a outra empresa da nossa decisão. E daí, nesse contexto, surge o contexto das ameaças vazias. Se eu, por exemplo, ameaço reduzir meu preço, essa ameaça é crível, né? Porque ela vai gerar um prejuízo para a empresa. Eu tenho como sustentar essa ameaça? No caso da Uber, da concorrente da Uber, ela tinha como sustentar essa ameaça porque ela estava sendo subsidiada pelo governo, né? Então, era um apoio extra além do que a Uber tinha. Então, a Uber perdeu mercado, não conseguiu se sustentar no mercado, porque ela estava numa condição pior do que a outra, né? A outra, então, ela tinha... era crível uma ameaça, uma guerra de preços, como foi o que aconteceu. Vamos pensar aqui um exemplinho. Preço alto, preço baixo, as empresas estão determinando o preço dos computadores. Então, vamos pensar aqui. Empresa 1. Se a empresa 2 decide produzir computadores com preço alto, o melhor para a empresa 1 também é produzir com preço alto, vender com preço alto. Se a empresa 2 decide produzir com preço baixo, vender com preço baixo, para a empresa 1 ainda é vantagem o preço baixo. Então, aqui a gente tem uma estratégia dominante da empresa 1. Ok?
Agora a empresa 2. Se a empresa 1 decide o preço alto, o melhor para a empresa 2 é preço baixo. Se a empresa 1 decide o preço baixo, o melhor para a empresa 2 também é preço baixo. Então, aqui, a estratégia dominante da empresa 2. Qual vai ser o nosso equilíbrio? Nosso equilíbrio de estratégia dominante, nosso equilíbrio de Nash vai estar aqui, né? Esse aqui é o nosso equilíbrio. Equilíbrio. Ok? Só que a empresa 2, ela poderia falar, não, para mim... A empresa 2 não, desculpa, a empresa 1 podia falar, não, eu não quero que eu ganhar 80 e que a outra ganhe 100. Eu quero ganhar 100 e que a outra ganhe 80. Mas eu tenho como forçar a empresa 2 a praticar um preço alto para eu ganhar mais? Ela vai estar ganhando menos. Eu posso fazer uma ameaça? Se você não colocar o preço alto, eu vou colocar o preço baixo. É crível essa ameaça? Por que não? Aí vocês podem responder para mim, tá bom? Muito bem. Ainda em termos de estratégias de negociação. Caso as empresas ou as pessoas façam promessas que possam ser cumpridas, nesse caso, resultados alternativos serão possíveis. E esses resultados podem depender, então, da habilidade de negociação de cada empresa, da empresa fazer a promessa, ser convencida, convencer a outra empresa que essa promessa é válida, né? Então, vamos supor, 2 empresas devem lançar no mercado um entre 2 bens complementares. Se elas vendem com conluio, então a empresa 1 produz A e a empresa 2 produz B, as duas ficam aqui no 50-50, ok? Sem conluio, elas também vão estar no mesmo lugar. E elas vão estar ganhando 100. O total aqui de payoff é 100, né? Que seria o mesmo total aqui. E é um equilíbrio de Nash. Mas, para que também seria mais interessante para a empresa se ela conseguisse produzir B e a empresa 2 produzir A, porque daí ela ganha 60 e a empresa B ganha 40. Mas tem como forçar a empresa B a produzir o A em vez do B? A empresa 2, desculpa, produzir o A em vez do B? Poderia surgir uma questão externa que possibilitaria isso. Por exemplo, supõe que a empresa está negociando a entrada num consórcio de pesquisa. Então, aqui, ó, quem participa do consórcio, quando as duas participam do consórcio, ganha de 40 para cada uma. Quando só a empresa 2 entra no consórcio, ela ganha 20, e a outra ganha 10. Ok? Então, como que pode funcionar aqui? A empresa 1 pode anunciar que vai participar do consórcio só se a empresa 2 produzir A, enquanto a empresa 1 produzir B. Por quê? Aí a empresa 1 vai ganhar 60, vai ganhar 10 a mais, e a empresa B vai perder 10. Mas as duas vão ganhar a diferença do consórcio, certo? Então, aqui a gente está 60-40. Opa. Aí, essa aqui perderia 10, mas ganharia 40 do consórcio. Então, no final das contas, ela estaria com 80. Se ela não topasse e quisesse continuar aqui, o que ia acontecer? E é crível, né? A ideia de que a empresa 1 não vai participar do consórcio, ela ganharia 20, então ela ficaria com 70 e a outra empresa ficaria com 60. Ela sai perdendo, né? Ela ia ganhar menos do que ela se aceitasse a ameaça da outra empresa. Então pode ser que compense essa mudança nesse cenário, supondo que é crível a ameaça que a empresa 1 não entraria no consórcio. Critérios de fortalecimento do poder da negociação, a credibilidade e a redução de flexibilidade. Se, por exemplo, aqui a empresa 1 faz um departamento de pesquisa próprio, por exemplo, investe um dinheirão nisso. A empresa 2 tem mais
mais confiança para acreditar que ela realmente não vai participar do consórcio de pesquisa. Ok? Ou se, por exemplo, ela já teve um comportamento similar anteriormente. Então, também, a reputação pode interferir. Um exemplo nesse critério, nesse contexto de redução da flexibilidade e comprometimento, é como o Walmart conseguiu se tornar uma das maiores empresas de varejo nos Estados Unidos. O que eles descobriram, né, estudando o caso do Walmart? O Walmart ele entrou em várias cidades pequenas que comportavam apenas uma empresa de varejo. Então, quem entra na cidade, se o Walmart entra na cidade, ele ganha 20, a outra empresa não pode entrar na cidade. Se as duas entram na cidade, as duas têm prejuízo. Ok? Então, quando a empresa já constrói a estrutura dela naquela cidade, já lança propaganda ou algo do tipo, a outra empresa já sabe que naquela cidade não faz sentido ela entrar. A empresa, então, que decide primeiro, começa a construir primeiro, faz a propaganda primeiro, vai se sair melhor naquele mercado do que a outra empresa. Além disso, a gente pode também ter desencorajamento à entrada, né? No caso do Uber, e na China, ele até chegou a entrar, mas teve uma guerra de preços para forçar a saída dele. A gente pode, nesse contexto, a empresa que já está estabelecida convencer uma concorrente potencial de que a entrada não será lucrativa. Então, se você entrar, eu vou abaixar meus preços, como a concorrente da Uber fez. Se você entrar, eu vou fazer uma super promoção que você vai perder também, você não vai conseguir alcançar esse espaço. Ou eu já estou investindo em ampliação da capacidade, eu tenho condições de fazer essa guerra de preço. Então, são critérios que me fazem ter credibilidade para desencorajar a entrada da outra empresa. Tudo bem? Muito bem, pessoal. A referência da aula passada e dessa, que a aula passada acabou cortada, é o capítulo 13 do PINDIC e os capítulos 3 e 6, principalmente do livrinho do Fiani, de Teoria dos Jogos. Esse livrinho está disponível na biblioteca. E ele é bem legal, ele tem bastante exemplo e ele é mais detalhado do que o livro do PINDIC. Então, quem tiver oportunidade. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Até a próxima.